Ok, gravação iniciada. Bom, nós estamos agora na penúltima webinar da segunda etapa de 2016, já na reta final de mais uma caminhada desse processo. E hoje a responsável por esta webinar é a professora Marisalva Fávero, do Instituto Universitário da Maia, e eu vou, então, passar o comando de tudo para ela, mas antes só gostaria de lembrar a todos que quem desejar receber um certificado de 20 horas do projeto Web Educação Sexual ainda vai em tempo. Mas é bom explicar bem tranquilamente de que não é um certificado de 20 horas por webinar, é por toda a etapa. Então, quem desejar receber esse certificado deverá ir aqui na nossa página, que está sendo aqui mostrada, né, do www.webeducaçãosexual.com, e acessar aqui onde eu estou mostrando, tenho aqui o projeto, tem todas as webinars aqui que já aconteceram nesta etapa, e vocês devem, então, assistir a cada uma destas webinars, preencher o formulário de avaliação, e depois, então, terão acesso ao certificado de 20 horas, ok? Eu passo, então, a palavra para a professora Marisalva Fávero e saio de cena, mas continuo aqui no suporte, ok? Uma boa noite a todos e bom proveito. Muito obrigada, boa noite, professora Dilma, obrigada por essa introdução, por estar aí sempre apoiando o projeto Web Educação Sexual, nesta parte mais técnica também. E quero dar as boas noites, né? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos estiver a assistir no Brasil, boa tarde, para quem está a assistir em Portugal, boa noite, para quem vai assistir as gravações, bom dia também. Em nome do Observatório da Sexualidade do ISMAI, eu dou as boas-vindas então a esta webinar desta segunda etapa de 2016, que é a penúltima, como disse a professora Dilma, a penúltima webinar. Nós vamos realizar a última no dia 14 de dezembro desta etapa, e vamos tratar do tema da violência sexual contra os e as adolescentes. Né? Eu tenho duas convidadas aqui em sala, nesse auditório, a quem quero dar as boas-vindas. Antes disso, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui a assistir, que entraram na sala conosco, podem colocar questões, podem fazer comentários através do chat. Nós vamos aqui gerindo estas questões e estes comentários, e eu aqui com o apoio da Marta, da professora Marta, a quem também dou as boas-vindas e agradeço estar aqui, porque é sempre um suporte também muito, muito importante nas nossas webinars. Eu começava então por apresentar a Diana Martins, que é nossa convidada. A Diana foi minha aluna do mestrado em Psicologia Clínica da Saúde, no ISMAI, e fez a sua tese, fez uma investigação junto comigo sobre a questão do assédio sexual, verbal de rua, aquilo que é erradamente chamado de piropo, não é? Ou de cantada no Brasil. Então, a Diana vem apresentar os resultados desse trabalho, vem ajudar-nos também aqui, deixar-nos algumas reflexões. O estudo que a Diana realizou e que vem apresentar é o primeiro estudo científico, nacional, em Portugal sobre este tema, não é? Por isso, tem aqui deixa aqui uma série de pistas para se continuar a investigar, a refletir sobre isso, mas já traz alguns resultados interessantes dessa noa inserção junto das pessoas para tentar perceber o que elas acham que é o piropo, como se diz aqui em Portugal, o que é a cantada, se consideram que é crime, não é? Que é assédio, que é um assédio sexual, se misturam esses dois eventos, né? Esses dois comportamentos, e também tentar perceber um pouco das representações e dos significados que as pessoas dão para estas abordagens que, em Portugal, é desde julho um crime, não é? Contemplado como um crime de importunação sexual.
Então, dizia eu, a Diana é mestre em Psicologia Clínica da Saúde, fez licenciatura em Psicologia, neste momento está a fazer o seu estágio profissional da Ordem dos Psicólogos, né, que é uma exigência nessa fase intermédia, quando sai, termina o mestrado antes de entrar propriamente no mercado de trabalho, então está a fazer o seu estágio profissional e vai continuar provavelmente, não é, a trabalhar nesta área. Por isso, eu vou, antes de passar a palavra para si, Diana, queria apresentar a nossa outra convidada, a professora Vera Marques, que está aqui hoje como também convidada para essa mesa redonda, para esse debate, mas é também uma partner, não é, uma parceira, uma das coordenadoras desse projeto, do projeto Web Educação Sexual. É professora assistente no CEAD da UDESC, coordena o Laboratório de Educação e Sexualidade, o Lab EduSex, como eu disse, que é parceiro nesse projeto, no CEAD da UDESC, lá onde desenvolve seu trabalho de pesquisa e de extensão. É líder do grupo de extensão, pesquisa e ensino, Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, que eu acho que é acabadinho de nascer, não é? É doutora em educação, possui especialidade em educação sexual e mestrado em educação e cultura, e atua nestas áreas da educação, da sexualidade humana, e tem trabalhado muito com a formação de professores ou formação básica, né, de futuros professores. Por isso é sobre isso que nos vem falar a professora Vera, depois esta abordagem mais de como é que os professores devem ser formados, que abordagem que se deve fazer com os professores nesta questão da violência sexual contra as adolescentes e os adolescentes. Eu passava então a palavra para a Diana, e a Diana traz uma apresentação em PowerPoint, a professora Vera também, nós vamos aqui apoiar e depois de apresentada, de feita a apresentação da Diana e da professora Vera, nós vamos abrir então para um debate e funcionar mais como mesa redonda. Diana, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o desafio. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Então, antes de mais, boa noite. Vou fazer a minha apresentação, como a professora disse, da minha dissertação de mestrado e foi intitulada como Piropo em Contextos Públicos, Galanteio ou Violência, análise das percepções, das experiências e do impacto do assédio sexual de rua. Esta dissertação foi inserida num projeto de vitimização de pessoas adultas. A palavra piropo entrou na literatura como sendo algo, referência a algo brilhante e em seguida passou a uma expressão lisonjeira. Está de tal forma enraizado nas culturas em que todas as mulheres já o consideram parte da sua vida diária. Desta forma está incutido nas mesmas a percepção do piropo como sendo um elogio. Contudo, torna-se num paradoxo cultural, uma vez que, por um lado, incute nas mulheres, a sociedade incute nas mulheres a aceitar o piropo e a cumprir normas tradicionais, como não vestir roupas curtas, não usar decotes. Por outro lado, incute-lhe a aceitação da abordagem por estranhos. O piropo é assim, o assédio sexual não é considerado na nossa sociedade, mas trata-se do assédio sexual, de uma violência de género, uma vez que é cometido maioritariamente a agressor é o homem e a vítima é a mulher. Diana, contudo, ainda... Diana, quando for para mudar os slides, tu me avisas, tá? O próximo, ok? Ok. Pode ir para o próximo. Dilma, professora Dilma, só uma pergunta, eu não estou a ver, mas como eu estou dentro da sala, não sei se é assim que funciona, eu não estou a ver o PowerPoint. Eu também não estou a ver o meu. Bom, deixa eu só confirmar aqui o que está se passando, mas eu penso que devem estar vendo. Deixa eu só confirmar. As pessoas estão vendo? Não, as pessoas estão aqui a dizer também que não estão a ver.
Ué, Eu não consigo ler deixa eu só... essas questões. Não está a aparecer. Ok, vamos ver então. Deixa eu ver só o que está se passando aqui então. Peraí, vou botar de novo. Só para ver se agora estás vendo. Sim, agora sim. Ah, então, vamos lá. Mas pode continuar, então. É nessa slide aqui, Diana, que tu queres? Sim, Então, sim, é neste. Obrigada, pronto. Agora já me estão a ouvir? Sim, sim. Pronto. Como eu estava a dizer, para os investigadores não existe ainda uma definição unânime, porque este tema, esta temática não é muito estudada, foi muito difícil encontrar alguma literatura para fazer a revisão da literatura desta investigação, mas existe algo para os investigadores que consideram que delimita o conceito, isto é, os comportamentos verbais e os comportamentos não verbais. Só é considerado assédio de rua quando esses comportamentos praticados pelo agressor não são solicitados pela vítima e quando são praticados por um desconhecido. Pode passar. Desta forma, a presente investigação teve como objetivo geral a analisar o assédio sexual verbal de rua, as suas características, a forma como é experienciado pelas vítimas, as suas consequências e as atitudes da sociedade. Para dar resposta a este objetivo, foi elaborado um estudo quantitativo, exploratório, descritivo, uma vez que pretendíamos encontrar ligação, digamos assim, entre as várias variáveis. Para dar resposta a este objetivo geral, foram elaborados 3 objetivos específicos. Com o primeiro objetivo específico, pretendíamos analisar as características, as crenças, as atitudes e percepções dos participantes face ao piropo. Como segundo objetivo, pretendemos verificar as características do assédio sexual dentro do contexto do piropo de rua, as suas consequências a curto e a longo prazo, as crenças associadas a este, as atitudes e percepções dos participantes face ao assédio sexual verbal de rua e à violência sexual em geral. Como último objetivo específico, pretendíamos verificar se a ocorrência de assédio sexual de rua se relaciona com outras variáveis, das quais crenças face à violência sexual e com a idade. Pode passar. Para isso, elaborámos 3 estudos para dar resposta a estes objetivos específicos. Com o estudo 1, pretendemos então caracterizar as experiências do piropo e as percepções dos participantes sobre o fenómeno. Como estudo 2, pretendemos caracterizar o assédio sexual dentro do contexto do piropo de rua e com o estudo número 3, pretendemos verificar se o assédio sexual verbal de rua se relaciona com as crenças face à violência sexual. Para dar resposta a este estudo, elaborámos um problema de investigação de que pretendíamos verificar se existiam diferenças entre as participantes que consideram vítimas em comparação com as que não se consideram vítimas face à escala de crenças sobre violência sexual. Estes 2 grupos, vítimas e não vítimas, as vítimas são as que passaram pela experiência e consideram-se vítimas deste crime. O grupo não vítimas passou também pela experiência, só que não se considera vítima do crime. Desta forma, elaborámos uma hipótese alternativa de que se previa que as não vítimas eram mais tolerantes ao uso de violência de natureza sexual em comparação com o grupo de vítimas. Pode passar? Para dar então resposta assim aos objetivos, foram utilizados 2 instrumentos. O primeiro instrumento foi elaborado por mim e pela doutora Marisalva. É um questionário feito de raiz. Este questionário foi intitulado Questionário de Avaliação de Vivências e Crenças Relacionadas com o Piropo de Rua.
que continha perguntas acerca dos dados sociodemográficos dos participantes, tinha perguntas para caracterizar o fenómeno do piropo e o assédio sexual verbal de rua e as consequências de passar pela experiência. O instrumento número 2 consistia na escala de crenças de violência sexual. Quanto à nossa amostra, foi feita por conveniência para ter um maior número de participantes em um curto espaço de tempo. Tínhamos apenas um critério de inclusão, ter idade igual ou superior a 18 anos. A amostra final foi constituída por 201 participantes, das quais 86,1 eram mulheres e 13,9 eram homens. Pode passar. Quanto aos resultados que obtivemos, no estudo número 1 pretendia fazer uma análise das características, crenças, atitudes e percepções dos participantes face ao piropo. Para a nossa amostra, definiram assim piropo como sendo uma invasão à privacidade, como comentários proferidos de conotação sexual e comentários sem conotação sexual. Caracterizaram também os comportamentos do piropo como sendo assédio sexual, como sendo importunação sexual e como sendo galanteio. Em comparação entre o grupo de vítimas e não vítimas face à definição do piropo, para as não vítimas, o piropo são comentários proferidos sem conotação sexual, ao mesmo tempo que definem como comentários de conotação sexual, sendo que aqui existe uma grande controvérsia por parte do grupo das não vítimas. Em contrapartida, as vítimas definiram como sendo uma invasão à privacidade e comentários com conotação sexual. Pode passar. No estudo número 2, que pretendíamos fazer uma caracterização da violência sexual de rua. Quanto à nossa amostra, 86,1 passou pela experiência, ou seja, foi abordada em espaços públicos. Contudo, apenas 61,3 da nossa amostra considera-se vítima do crime, sendo que 64,2 são mulheres e 28,6 são homens. A partir deste momento, a nossa amostra passa a ser somente de vítimas, sendo 102 mulheres, tendo idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, na grande maioria solteiras. Quanto à zona de residência, a maioria reside no norte e residindo a maior parte do seu tempo numa zona urbana. Quanto à ocupação, a maioria é estudante universitária e trabalhadoras, sendo que tem estudos médios superiores e mestrado ou doutoramento. Quanto às ideias religiosas, 49,1% são não crentes e 46,2% são crentes. Quanto à repetição do assédio, para 79,4% da nossa amostra não houve uma reincidência, em contrapartida para 20,6% existiu mais do que uma reincidência com o mesmo agressor. Pode passar. Ainda no estudo número 2, e quanto aos sentimentos vivenciados durante a experiência, as nossas vítimas sentiram nojo, sentiram desconfiança, sentiram sentimentos de impotência face àquilo que estava a acontecer, que não conseguiram fazer nada no momento para se defender, sentiram vergonha e sentiram medo. Desta forma, e quanto à caracterização da experiência, ocorreu maioritariamente na rua e também existiu uma grande prevalência na rua e na discoteca. Os comportamentos adotados pelo agressor são maioritariamente comportamentos, porque o pior pode ser comportamentos verbais e não verbais. Na grande maioria são comportamentos verbais. Comportamentos esses, comentários relativos ao corpo, comentários de caráter sexual,
assobios, atenção indesejada e um olhar fixamente, até considerado intimidatório para a vítima. Quanto à caracterização do agressor, este é maioritariamente homem, sendo desconhecida a vítima, sendo que a percepção desta é que ele é mais velho e tendo idades compreendidas entre os 31 e os 50 anos. Okay. As consequências, quanto às consequências para a vítima após a experiência, esta prefere que se sentiu como sendo um objeto sexual, ficou desconfiada e sentiu raiva e que não estavam seguras. Lá está o sentimento de impotência face àquilo que estava a acontecer. Os sentimentos após a experiência: sentiram nojo, sentiram revolta, desconfiança e raiva. Quanto à importância dada à experiência, ao facto de terem sido vítimas do assédio, para 32,4 deu alguma importância, mas passado algumas horas já se tinham esquecido. Em contrapartida e com a mesma percentagem, 32,4 deu muita importância, sentindo-se importunado. Contudo, perante esta situação, as vítimas adotaram algumas estratégias, das quais, na grande maioria, não deu importância e ignorou, e 62,7 fingiu que não aconteceu, o que vai de encontro à revisão da literatura feita. Após o crime, 60,8 comunicou a outra pessoa no mesmo dia ou num dia seguinte, e para 33,3 dessas pessoas que comunicaram, apenas foi feito a um amigo. Pode passar. Nenhuma vítima contactou uma entidade. Quanto ao estudo número 3, que pretendia verificar as relações e as diferenças entre os dois grupos, foi utilizada para verificar essas diferenças a escala de crenças de violência sexual, e obtivemos umas respostas que variam entre 30 e 111, sendo que a escala tem um valor mínimo de 30 e um valor máximo de 150. Existiu uma média de 44,39, o que indica uma tendência de resposta no sentido de discordo desta escala. Ok, pode passar. Desta forma, como eu já disse, para verificar então as diferenças entre os grupos, foi utilizada a escala de crenças de violência sexual e foi utilizada um teste de diferenças para amostras independentes, o T-teste. Foram encontradas diferenças significativas em todas as dimensões quanto à média. Quanto ao p-valor, foram apenas encontradas diferenças quanto às primeiras 4 dimensões. A dimensão representação estereotipada da violência, a provocação da vítima, a dimensão número 3, que é o consentimento da vítima, e a dimensão número 4, falsas alegações. Quanto à dimensão número 5, a falsa noção de invulnerabilidade pessoal, não foram encontradas diferenças quanto ao p-valor. Desta forma, os dois grupos, vítimas e não vítimas, tendem a ter crenças semelhantes. Ok. Quanto à nossa discussão e à semelhança dos estudos realizados internacionalmente, e quanto a todos os crimes sexuais, quer seja na infância, adolescência ou na vida adulta, as vítimas são mulheres, e isto ocorre porque a sociedade permite ainda uma cultura machista, sendo algo compreendido como uma norma cultural, como disse anteriormente. Os nossos participantes atribuíram conotações positivas e negativas aos comportamentos do piropo, falando aqui daquela controvérsia da definição definiram como comentários de conotação sexual e comentários sem conotação sexual, o que, curiosamente, uma percentagem significativa demonstra assim uma incoerência nas suas avaliações feitas. Ou seja, as pessoas definem o piropo como sendo um elogio e uma abordagem com a intenção romântica. Quando se perguntou qual a atribuição que dão a estes comportamentos, não o definiram como sendo um elogio.
definiram como sendo comentários com conotação sexual. Por sua vez, quem caracterizou os comportamentos como abordagem romântica compreende o assédio como comentários com conotação sexual. Ok. Vou passar. Quanto ao estudo número 3, que pretendia verificar a avaliação dos participantes sobre a experiência de ter sido abordada em locais públicos por pessoas desconhecidas, das 173 participantes que receberam piropos em locais públicos por pessoas desconhecidas, apenas 61,3 consideram vítimas de assédio sexual. Embora isto represente mais de metade da nossa amostra, vamos nos centrar nas 40% de pessoas que não se consideram vítimas. Possivelmente isto se deve ao facto das mulheres crescerem a interiorizar a informação de que receber piropos no dia-a-dia significa que são bonitas e sensuais. Pode passar. Desta forma, a escala de crenças de violência sexual, como já referi, existem diferenças entre as primeiras 4 dimensões, o que se vai confirmar a nossa hipótese de que existem diferenças entre os grupos. A dimensão representação estereotipada da violência tem crenças subjacentes que minimizam a violência sexual devido à existência de um passado sexual entre agressor e vítima, como também a ausência de violência física durante o ato sexual praticado. Quanto à dimensão número 2, tem crenças de que a violência poderá ser justificada em função de certos comportamentos por parte da vítima, por exemplo, o facto de a mulher sair à rua e levar decotes, ou levar vestidos curtos. E, por último, a dimensão falsas alegações tem crenças subjacentes de que a violência poderá ser desvalorizada mediante a negação da ocorrência de violência sexual, isto é, acontece que quando a vítima demonstra arrependimento, quer por comportamento verbal, quer por comportamento não verbal, por exemplo, o facto de ter apresentado queixa e de ser retirada essa queixa contra o agressor. Na dimensão falsa noção de invulnerabilidade pessoal, não se verificou assim diferenças significativas, o que apenas se encontrou diferenças quanto à média. Desta forma, vítimas e não vítimas tendem a ter crenças semelhantes, em que agressores e vítimas envolvidos na violência sexual têm crenças que os tornam mais passíveis de serem vítimas e agressores, isto é, estão mais vulneráveis que a restante população. Pode passar? Como conclusão, a prevalência de pessoas que são expostas aos piropos em espaços públicos é elevada, sendo que a grande maioria é mulher e os emissores são homens. Apesar de alguns participantes passarem por uma experiência de assédio e definirem assédio como terrorismo sexual ou importunação, nem todas as pessoas expostas ao piropo se consideram vítimas de assédio sexual verbal de rua. Uma percentagem também elevada de participantes considera-se vítima de assédio sexual e o que torna bastante relevante é que quando se relaciona as consequências deste crime com outros crimes de violência sexual, estas são semelhantes. Vários aspectos revelados neste estudo levam-nos a concluir que o assédio sexual verbal de rua é um tipo de violência de género, por exemplo, pelo facto das vítimas serem na maioria mulheres e os seus agressores serem homens, o que nos revela a pertinência da continuidade de estudos nesta área e a sua inclusão em programas de prevenção e de sensibilização da comunidade e, neste caso, de programas de prevenção para adolescentes a serem aplicados nas escolas. Como a professora Marisalva referiu no início da apresentação, o piropo começou a ser criminalizado no ano 2015, sendo que um agressor, quando pratica este crime face a um adolescente, este pode cumprir uma pena de prisão até 3 anos. Quando é praticado a um adulto, este vai de pena de prisão até 1 ano ou uma multa até 120 dias.
penso que já acabei. Muito bem. Muito bem, Diana, muito obrigada pela sua coragem de entrar aí por áreas tão obscuras, não é? Por entrar nestes barcos comigo. E de áreas muito controversas, pronto, porque que levantam aqui muitas coisas, né? O seu estudo traz-nos dados, de facto, muito interessantes. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu ia pedir, então, a permissão de passar diretamente para a professora Vera, embora eu possa responder uma das perguntas que é da Olinda Barreiros, em que ela pergunta se, ela diz, doutora Diana, essa recolha de informação foi feita presencialmente? As pessoas sentiam-se à vontade para falar do assunto? Não, não foi. Nós fizemos o questionário, foi todo online. Então, nós divulgamos, não é, pelos vários contactos, num estudo sobre as experiências de piropo, de assédio, e as pessoas não responderam presencialmente, responderam um questionário online, que circulou online. E pronto, e aqui há outras questões que nós vamos deixar então mais a seguir a apresentação e aqui a contribuição da professora Vera Marques. Professora, tudo a postos? Podemos começar então? Tudo a postos, podemos começar. Boa noite a todos no Brasil e em Portugal, e, enfim, em outros lugares que porventura estejam nos assistindo. Agradeço a professora Marisalva pelo convite, parabenizo a Diana pela coragem e agradeço a oportunidade de poder compartilhar esse espaço também, Diana. Sempre aprendemos, enfim, né, são espaços muito bacanas. E aí, após a fala da Diana, enfim, considerando o que nós propusemos durante essa etapa no projeto Web Educação Sexual, não poderíamos deixar de fazer aqui, e essa foi a minha proposta de contribuição, então, nesse momento, né, professora Marisalva, alguns apontamentos pedagógicos para o enfrentamento da violência sexual. Quando a gente fala em apontamentos pedagógicos, acho que é importante mencionar que quando tratamos da violência sexual, via de regra, tem se falado da violência sexual, especialmente contra crianças. Né? Professora Vera, em algum... só um minutinho, só para pedir, para lembrar que tem que me avisar para trocar o slide, tá bem? Ok, obrigada, Dilma. Então, lembrar que nós temos nos preocupado, e falo especialmente do Brasil, e pelo que tenho acompanhado, salvo as iniciativas e pesquisas que têm ocorrido, e nesse ponto me parece que Portugal está à nossa frente, quando começa a se preocupar com jovens, com adolescentes, enfim, a nossa preocupação no Brasil tem sido especialmente com as crianças. E os nossos jovens e adolescentes, a partir de um determinado momento, ficam desguarnecidos, ficam a revelia de sua própria sorte. Portanto, nós temos tido na universidade, na UDESC, algumas considerações desses jovens no que diz respeito a todos os tipos de violências e também a violência sexual. Nos apontando que as instituições de ensino superior, de fato, não têm se preocupado, não têm se manifestado em relação à questão. Então, me organizei aqui para trazer alguns apontamentos pedagógicos para o enfrentamento dessa violência sexual contra estes adolescentes, estas adolescentes, mas que, na verdade, cabe para todos nós quando se fala de docência, né? Cabe para todos nós desde a educação infantil, mas com o foco, nesse momento, nos adolescentes, nas adolescentes. Podemos passar, professora Dilma. Então, quando nós falamos de violência, eu trago aqui uma reflexão da Miriam Goldberg, onde ela observa que a escolha de um objeto a ser estudado, e a Diana acabou de nos mostrar aí, nos apresentar o seu objeto de estudo, né,
ou seja, um objeto que estudamos, enfim, por conta da nossa militância, do nosso trabalho, no nosso caso, na universidade, quando nós trabalhamos com a formação inicial e também formação continuada, ele não surge espontaneamente, né? Esse objeto, ele é fruto de determinada inserção desse pesquisador, desse profissional na sociedade. Então, de acordo com essa autora, nós buscamos explicitar a nossa trajetória de inserção nas esferas sociais, que se constitui como fundamental para a escolha desse objeto que vamos trabalhar ou investigar, né? Que quando eu faço a observação de que, especialmente as instituições de ensino superior, não têm se preocupado com algumas temáticas que dizem respeito aos temas que transversalizam a vida humana, a sexualidade e a violência que tange essa sexualidade também são objetos que não estão no rol de preocupação dessas instituições. Então, a Goldenberg, ela nos traz, ela nos faz refletir sobre isso, que escolhas nós temos feito em relação aos conteúdos com os quais trabalhamos, que escolhas nós temos feito em relação aos nossos objetos de pesquisa, aos nossos objetos de estudos, né? E essas nossas escolhas, elas são sempre políticas, essas nossas escolhas, elas acabam mostrando de que lugar nós nos posicionamos na sociedade, o que nós defendemos ou deixamos de defender socialmente. Então, para falar desses apontamentos pedagógicos, nós não podemos deixar de fazer essa reflexão. Quais são as nossas escolhas? O que é importante quando trabalhamos com jovens, adolescentes, adultos e mesmo crianças, né? Embora, como já disse, não vou considerar aqui, não deixando de considerar as crianças, porque ainda pouco é um público com o qual nós temos nos preocupado, que as instituições de ensino têm se preocupado. Mas, à medida que crescem, vão ficando à revelia da sua própria sorte. Então, não podemos deixar de chamar a atenção para isso, né? De que forma fazemos as escolhas? Eu lembro que eu sempre comento com as acadêmicas do curso de pedagogia, que muitas vezes, enquanto nós nos preocupamos com o conteúdo com o qual vamos trabalhar, que consideramos importante, da matriz curricular, enfim, da disciplina com a qual atuamos, na grande maioria dos casos de violência sexual, o adolescente, o jovem adolescente, está lá muitas vezes preocupado com as questões que ela vem vivenciando, do qual ela é vítima nas diferentes violências e também a violência sexual. Então, temos que nos preocupar e pensar de que forma lidar, né? Porque há que se considerar esse humano e as temáticas que transversalizam esse humano, né? Então, podemos passar, professora Dilma, rapidinho, só trazer uma abordagem aqui do que seja a violência, né, de uma forma em geral, e também a violência sexual, que é aquela que se manifesta por meio da tirania, da opressão e do abuso da força, né? Ou pode também ocorrer sem essa tirania, sem essa opressão, sem o uso da força. Pode ocorrer também por sedução, pode ocorrer também dando uma conotação de que houve consenso, de que a vítima de violência concordou, né? Por que eu trago especificamente esse conceito? Porque, de uma forma, de maneira geral, as pessoas entendem que a violência se dá dessa maneira, né? Mas não é regra, né? Pode ocorrer também do constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. E esse constrangimento, ele pode aparecer mais tarde, quando a pessoa se dá conta de que foi vítima, mesmo num processo sedutor, onde aparentemente ela consensuou, ela concordou, né? Então, para pensarmos, podemos passar, professora Dilma, para pensarmos essa questão, né? Nós temos acompanhado
de que a violência ela pode ser considerada uma das principais causas de mortalidade, né? E isso especialmente na população jovem, né? Considerando adolescentes e também crianças, como já mencionei, né? E essa violência, ela tem, podemos passar, professora Dilma, ela não é alguma coisa que ocorre no momento histórico em que vivemos. A violência ela tem a sua trajetória na história da humanidade. Se nós pegarmos, eu especialmente no Brasil gosto da Marilena Chaui, quando ela nos chama a atenção para a violência na história da humanidade e do quanto as nossas relações estão eivadas de ações de violência, né? As conquistas, as grandes conquistas na história da humanidade, elas vêm circunscritas por histórias de violências, enfim. E para a gente demarcar na história, nós vamos ter que a violência ela antecede a era cristã, né? Ela acontece desde antes da era cristã. E a gente tem visto também nessa história de que crianças e mulheres têm sido as vítimas em potencial, né? E por que disso? A ideia da posse, a ideia da propriedade, né? De que crianças e mulheres são propriedade de alguém, né? E normalmente são propriedades de um homem. Uma reflexão que temos feito aqui com as acadêmicas e com os professores e professoras com os quais temos trabalhado é de que, e é muito engraçado como isso é sutilmente naturalizado, que a gente acaba não se dando conta de que nós mulheres, por um determinado tempo, temos como referência os nossos pais. Portanto, eu sou a Vera, filha do seu José, que ao me casar eu passo a ser a Vera, esposa do fulano, né? E como disse uma acadêmica outro dia, e o pior é que quando eu me separo do fulano, eu continuo sendo a fulana ex do fulano. Portanto, a minha referência, a minha identidade está sempre ligada à ideia da posse, de que eu sou ou fui propriedade de alguém, né? Me parece que uma reflexão bastante importante a ser feita e que a gente tem feito esse exercício aqui com as mulheres de uma forma geral, e homens que têm se proposto a participar desses debates, dessas reflexões conosco, é de que, em grande medida, nós mulheres ainda somos as grandes responsáveis pelos processos educativos. Portanto, isso que vem se consolidando, se perpetuando na história da humanidade, em grande medida, também responsabilidade nossa. Nós temos reproduzido, ou ao menos deixado que isso vá se reproduzindo, sem fazer intervenções pontuais para que isso mude, para que possamos ter um novo paradigma. Então, é importante pensar, quando falamos em apontamentos pedagógicos, pensar nessas questões, pensar de que maneira pedagogicamente nós podemos atuar, podemos trabalhar, podemos fazer intervenções para que esse paradigma possa mudar, para que a gente possa proporcionar estas mudanças. E com isso, nós no Brasil temos feito uma outra reflexão em relação aí a um termo que tem sido utilizado como sinônimo de violência, que é o abuso, né? Se nós pegarmos os marcos legais no Brasil, os documentos que tratam da violência, e especialmente da violência sexual, vamos encontrar como sinônimo de violência o termo abuso. Termo esse que nós temos considerado que ele vem, de certa forma, amenizar a condição da violência. Porque, socialmente, quando falamos que alguém foi abusado, que alguém foi vítima de abuso, tem-se uma conotação de
amenizar, né? A situação fica minimizada. Agora, quando eu falo que alguém é vítima de violência, que alguém foi violentado ou violentada, isso passa outro peso, uma outra reflexão que fazemos quando se trata de apontamentos pedagógicos. As palavras, os termos têm um peso bastante significativo e que nós temos que levar em consideração, que não é mera retórica, como alguns colegas têm dito. Não, os termos têm um significado muito grande na condução, na reprodução do que vivenciamos. Então, quando se trata de apontamentos pedagógicos, é uma outra questão que temos que considerar, que temos que pensar, né? Podemos passar, professora Dilma? E nesse sentido, a gente traz aqui alguns números, e aí eu tomei o cuidado, sabendo já que a Diana traria alguns elementos que ilustram o que se vivencia em Portugal, tomei o cuidado de trazer alguns números do que encontramos no Brasil, né? Até para que a gente possa fazer esse comparativo e para que nessa proposição de apontamentos pedagógicos para um trabalho pedagógico, a gente possamos considerar também os números. Né? Os números, assim como as palavras, nos dizem muito do que se vivencia. Né? Então, trazemos aqui a violência sexual revelada em números. Nós temos, a partir da Organização Mundial da Saúde, que há uma estimativa de que até os 18 anos, 20% das mulheres de todo o mundo sofrem algum tipo de violência sexual. Né? Assim, aqui um dado mais geral. E aí agora, passando para os dados do que acontece no Brasil. Pelo menos 20 crianças entre 0 e 9 anos atendidas por dia no Sistema Único de Saúde são vítimas de violência sexual no Brasil. E esse é um índice dessas crianças que são atendidas no Sistema Único de Saúde, porque outras tantas não passam por nenhum tipo de atendimento, enfim, nada é feito, fica silenciado, fica circunscrito ao que acaba sendo esquecido, né? Na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, nós temos 27 casos por dia de violência sexual, também do que é denunciado, também do que é registrado a partir de violências ou atendimento hospitalar. Né? 47% destas vítimas são meninas, são adolescentes, enfim. 34% dessas meninas têm entre 8 e 14 anos, que é o que eu mencionei no início, né? Esse público, de certa forma, ainda tem uma certa visibilidade, porque é uma preocupação, mas aí por volta dos 12, 13, 14 anos, parece que nos despreocupamos socialmente com esses casos, né? Sobre o local da violência, há o mito de que ocorre na rua a violência sexual, enfim, que o algoz é alguém desconhecido. Não, isso não é verdade. 65% dos casos ocorrem no grupo familiar, onde o violentador são pessoas da família, são pessoas conhecidas, amigos e amigas da família. Né? Quando eu trago aqui amigos e amigas, me permitam fazer um parênteses, porque pouco se fala da mulher violentadora, né? Da mulher que é algoz. Eu estive há pouco tempo no interior aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil, num trabalho com professores, e as professoras estavam, naquela ocasião, muito chocadas, enfim, porque haviam descoberto há pouco tempo o caso de uma avó que violentava sexualmente um neto, síndrome de Down, de 10 anos. Né? E elas estavam, de fato, muito chocadas por conta do mito da maternidade, né? O mito do amor materno, e que a avó é mãe 2 vezes. Como que esta mulher tem coragem de fazer isso? Então, são coisas para nós pensarmos quando se fala de apontamentos pedagógicos para enfrentamento da violência sexual. Que trabalhos, que abordagens pedagógicas vamos fazer
com essa comunidade, onde nós temos que incluir toda a população, né? Homens, mulheres, mães, avós, pais, tios, enfim, esse grupo familiar, os amigos, enfim, as pessoas que convivem com esses adolescentes, com essas adolescentes, né? E 70% dos casos envolvem crianças de 0 a 9 anos, como a gente já trouxe, e como ocorre dentro de casa, então tem um duplo tabu, né? O tabu do incesto e o tabu da sexualidade. O pensar que nós consideramos crianças assexuadas e o tabu do incesto, porque afinal de contas a família, as pessoas adultas do grupo familiar deveriam cuidar dessa criança e não fazer parte desse contexto onde a deixa vulnerável, os deixa vulneráveis. Podemos passar, professora Dilma, por favor? Então, para continuarmos essa reflexão, para pensarmos essas abordagens pedagógicas, esses apontamentos pedagógicos, né? Ninguém aprende o que não é ensinado. E aí nós temos que pensar que modelo social nós queremos. Porque parece, ao menos no Brasil a gente observa isso, há uma tendência em achar que, porque por conta das redes sociais, das mídias, enfim, e do quanto se fala de algumas temáticas, que as pessoas assimilarão isso por osmose. Não, há que se fazer um trabalho pedagógico, há que se ter um projeto pedagógico e, como eu já mencionei, onde possamos trabalhar com todos, desde a educação infantil até os grupos familiares nos diferentes espaços sociais, né? Até porque se não conseguirmos fazer isso, Paulo Freire vem nos fazer um lembrete quando ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? E isso tem a ver com algumas perguntas que nos fazem por aqui. O violentador foi vítima de violência? Não necessariamente, mas esse violentador, essa violentadora, convive, se ela convive numa sociedade onde a violência, onde a sexualidade, onde as relações que envolvem essas temáticas estão banalizadas, corremos o risco, sim, dessa pessoa vir a ser o nosso opressor, a nossa opressora, quando poderia contribuir para esse projeto de libertação dessas amarras que a gente já traz historicamente, né? Professora Dilma, podemos passar? Então, e nesse sentido, para irmos encerrando, eu trago aqui alguns questionamentos. Eu gosto muito do Garcia Marques, quando ele nos diz que as respostas estão dadas, nós temos que aprender a fazer as perguntas. Mais importante do que boas respostas são boas perguntas. Então, eu trago aqui algumas perguntas para nós encerrarmos e pensar de que forma nós podemos pensar um projeto, um processo pedagógico para o enfrentamento da violência sexual, né? Esses professores, essas professoras, será que nós percebemos os sinais da violência sexual em nossos alunos, em nossas alunas? Né? O que é necessário para que a gente possa perceber? Né? Será que aquele menino, aquela menina que está quietinho, que não nos incomoda nunca e que felizmente esse nós não precisamos nos preocupar, não é de fato com quem nós devemos nos preocupar? Aquele menino, aquela menina que nos incomoda imensamente em sala de aula, será que só esse é com quem devemos nos preocupar? Né? Então, assim, tem o conhecimento, será que nós temos o conhecimento de que a escola e a sala de aula, que nesses espaços existem crianças, adolescentes vítimas de violência sexual? Como as escolas, de forma geral, desde a educação infantil até as instituições de ensino superior, têm lidado com alunos, com acadêmicos, com suspeita de violência sexual? Como a gente tem lidado? Ou não temos lidado? Né? Qual a reação e a nossa ação
estando em contato diário com essas crianças, adolescentes, jovens, enfim, e mesmo adultos, que têm as suas histórias marcadas pela violência, né? Nós, professores, nos sentimos preparados para lidar com essa problemática? O que nós fazemos? Será que isso torna-se uma questão nossa ou isso acaba sendo da alçada do outro, da outra, não é problema nosso? Tem alguma formação para lidar com esse fenômeno? Nós temos encontrado nas instituições de formação, seja formação inicial e formação continuada, espaço para lidar com essa temática, com o fenômeno da violência sexual? Que estratégias a escola, as instituições de ensino superior têm utilizado ou não têm utilizado para lidar com a questão da violência sexual e considerar a proteção dessa criança, desse adolescente, desse jovem, né? E quando se percebe a violência sexual, essa percepção ela fica apenas na esfera prescritiva, da estatística, ou nós fazemos alguma coisa para além disso? Então, ficam essas perguntas, não sei se estas são as melhores perguntas, mas são as perguntas que me ocorreram nesse momento, né? E aí, com isso, professora Dilma, podemos passar. Vamos encerrando e passo para a professora Marisalva para que possamos dar seguimento aí às questões, enfim, agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição. Muito bem, muito obrigada, professora Vera, muito elucidativa, muito construtiva, né, e muito numa perspectiva positiva também a sua intervenção. Eu acrescentava a mensagem, não é, de que nesse debate com os professores sobre o papel dos professores e das professoras na sinalização, na intervenção e na prevenção, na não naturalização de alguns, né, na não normalização de alguns comportamentos, que incluía aqui também trazer para o debate de sala de aula, para a sua agenda, digamos assim, né, e para o seu programa, a reflexão sobre a legitimação da cantada, do piropo, quando são, na verdade, as situações de assédio sexual, né? Quando o corpo é menosprezado, quando o corpo é mencionado de uma forma com conotação sexual, com palavras bastante desagradáveis, e por isso os professores devem também estar preparados, não é? E saber que também é o seu papel, não é? Não sei se a professora Vera concorda comigo, mas acho que vai na sequência. Perfeitamente, sim. E temos aqui algumas questões. Eu começava por a primeira pergunta que foi colocada logo no início, durante a fala da Diana, professora né, e Marisalva, passava a bola para a Diana. Só um detalhe, que o meu papel aqui é do advogado do diabo aqui, né? E nós estamos assim, para a horinha já extrapolando, então só para dar um toque, ok? Tá bem. Então, eu acho que nós podemos agora combinar entre nós respostas muito diretas, né, de Ana e a professora Vera. Uma das perguntas é, os homens têm alguma resistência em assumir que foram cantados? Né, ou que foram, nós tivemos, a Diana pode comentar isso, nós tivemos um número muito baixo de respostas, não é? Tivemos, se não me engano, quatro homens que assumiram, consideram vítimas. Sim. Que consideraram vítimas, né? O que Exatamente. tendo em conta, né, Diana, esse tipo de trabalho, mas esse tipo de estudos, pela experiência. 28, na verdade, pela experiência de receber piropo, receber cantada, sim, mas só 4 destes é que se consideraram vítimas, né? O que, de qualquer forma, é um número importante. Nós precisávamos era aumentar a amostra de homens, para, não é, de homens para verificar, para acrescentar isso, não é?
Depois, de repente, começou a aparecer muitas perguntas. Alguém pede a melhor referência da professora Goldenberg, eu acho que é isso. É isso. Sim. Uhum. Professora Vera. É Pede uma melhor Miriam Goldenberg, e essa citação é do texto A Arte de Pesquisar, 2004. Pronto, depois há questões aqui que davam muito pano para manga, né? Como trabalhar a questão da temática da violência física e sexual nas escolas. Todo este nosso projeto, né? Não sei se posso me adiantar, todo o projeto Web Educação é um instrumento, tem sido um instrumento com 4 anos de história, estamos a fechar 4 anos, né, inteirinhos, 8 etapas, em que temos bastante material e que podem apoiar os professores, mas de facto, porque os professores, né, eu agradeço a pergunta da Gisele, da nossa participante, porque de facto os professores têm material e têm de trabalhar de uma forma sistematizada, criando oportunidades, não é? Mas eu deixaria também e depois, na sequência disso, para a professora Vera, como trabalhar com elas para a promoção de um senso crítico em relação ao meio em que vive, como trabalhar com elas, devo imaginar que são as professoras, não é? Uhum. Temos mesmo muitas perguntas que não vamos conseguir responder. Tenho aqui, como trabalhar em atendimentos individuais com adolescentes do sexo feminino que vivem em ambientes cujo assédio sexual, tipo piropos, são naturalizados ou até valorizados positivamente. Eu vou continuar a perguntar, porque depois eu peço então à doutora Diana e a doutora Vera que escolham alguns comentários. Né? A Caroline faz aqui um comentário bastante extenso. Creio que a sociedade brasileira como um todo precisa compreender com os apontamentos pedagógicos. Isto foge, compreender praticando os enfrentamentos sociais, como bem citado pela professora Vera. Embora temos outros fatores, como os aliciadores, sejam eles dentro de casa ou por estranhos, né, que cada vez mais observamos em âmbito crescente por parte de professores, políticos e tal. A pergunta é como lidar com a realidade das ameaças e da questão da cultura de uma punibilidade de facto. E, por fim, do seu ponto de vista, professora Vera, do seu ponto de vista, qual seria a formação necessária para lidar com este fenômeno, né? Já vimos aqui. Acho que é isso, não sei se querem comentar, não vamos conseguir responder todas. Né? O silêncio muitas vezes esconde muito além daquilo que percebemos, sem dúvida, Daiane. Sem dúvida, o silêncio é um grande companheiro da violência sexual, né? Tanto para quem vive, quanto para quem anda à volta, quanto para os políticos. Não é? E deixava abrir, então, a professora Vera, quer comentar algumas das questões ou dos comentários? Eu peguei algumas aqui para a gente comentar, dado o adiantado da hora também, e podemos lá na página do projeto Web Educação Sexual responder as demais. Né? Como a professora Marsalva já comentou, né, nesses 4 anos do projeto Web Educação Sexual, a gente tem ali um vasto material para se trabalhar, enfim, para quem é autodidata, quer estudar e mesmo para se utilizar. Nós mesmos aqui na UDESC temos utilizado muitos dos textos, dos vídeos, nos nossos cursos de formação continuada e mesmo nos cursos de formação inicial. Né? Então, quer dizer, é material que está lá disponível, que pode ser utilizado. Né? Como trabalhar com elas, senso crítico? E eu fiquei imaginando, será elas professoras ou por conta da observação que eu fiz de que nós, mulheres, então, trabalhar com as mulheres? De fato, não é uma coisa muito simples. Nós temos uma atividade aqui num projeto que eu coordeno, inclusive nesse sábado estávamos trabalhando com 47 mulheres numa comunidade da periferia aqui em Florianópolis, onde, por ocasião desse trabalho, nós tínhamos lá participando também 2 pastoras, né? E assim, essa participação
ela é intencional para ver o que nós estamos, o que nós sabemos. Todos devem saber que o Brasil passa por um momento delicado em relação a essas discussões, enfim, né? Nós sabemos que é um controle, especialmente um controle das diferentes igrejas, isso no Brasil, em relação à temática sexualidade e seu entorno, né? Mas, enfim, a gente tem feito, realizado ações onde a gente possa ir minando e trabalhando essas questões no sentido de empoderar essas mulheres e fazer com que elas se apercebam. E essa questão da mulher como responsável foi uma das primeiras coisas que apareceu naquele grupo no sábado, né? A partir do momento que a gente começou a fazer algumas discussões, algumas reflexões, elas logo se manifestaram, mas nós educamos esses homens, nós educamos essas mulheres, nós mulheres. Então, trabalhos como este ajudam bastante. Casualmente, nós tínhamos 47 no sábado, mas às vezes nós temos 3, 4 e fazemos a mesma discussão, o mesmo trabalho, né? A questão aí da dificuldade de se trabalhar por conta das ameaças, e essas ameaças acabam, de certa forma, comprometendo a possibilidade de punição, é um trabalho também para nós que estamos aí à frente da formação, né? De que a comunidade tem que perceber, a população tem que perceber de que leis não são feitas apenas para ocupar espaço em papel, para que os nossos políticos tenham lá alguma coisa para fazer. Nós temos que fazer com que se cumpra. E com isso nós temos que saber quem vamos votar, acompanhar quem votamos, fazer cobranças, enfim, porque as coisas não acontecem por acaso. Quando eu dizia no início que as nossas escolhas são políticas nesse sentido também, né? Assim, quem nós elegemos para nos representar e até que ponto nós temos acompanhado. Que quando elegemos alguém e não acompanhamos, é a mesma coisa que contratar alguém para fazer um trabalho para nós e não acompanhar para ver se está fazendo como nós gostaríamos, enfim, né? Então, nesse sentido, e especialmente no Brasil, nós temos muitas dificuldades em punir alguns algozes, especialmente dependendo do cargo em que ocupa socialmente, da sua condição socioeconômica, né? E a formação necessária, eu não tenho dúvidas de que a formação necessária é essa que diz respeito a toda a temática que transversaliza a vida humana, né? Que diz respeito, o que tem a ver com direitos humanos, o que tem a ver com saúde, o que tem a ver com sexualidade, o que tem a ver com meio ambiente, com sustentabilidade, enfim. Nós temos, especialmente nós profissionais da educação, nós temos que nos apropriar disso e poder conduzir, mediar esses processos de instrumentalização das pessoas para lidar com essas questões. Acho que é isso por hora, professora Marisalva. Muito obrigada, professora Vera. Diana, não sei se queres acrescentar alguma coisa para fecharmos a sessão, algum comentário? Em relação aqui à pergunta que fizeram em relação aos atendimentos individuais com adolescentes do sexo feminino, se calhar tenderíamos de verificar quais as crenças que esta tem e desmistificar um bocadinho as crenças que tem, para verificar os comportamentos associados a estas mesmas. E em grande grupo eu consideraria se calhar começar com uma igualdade de género. Já são feitas alguns comportamentos nesse sentido, como igualar os cargos hierárquicos, mas ainda não tendemos muito a ver comportamentos de igualar assim salários, por exemplo. Tendemos nesse sentido. E se calhar ainda estamos a percorrer um longo caminho, mas ainda nos falta só um bocadinho. Essa é a minha. Muito bem. Muito bem, Diana, obrigada. Eu deixo então aqui o meu agradecimento às minhas duas convidadas para esta mesa redonda, agradecimento à professora Dilma, que dá esse apoio técnico sempre fantástico, nos dá segurança para lidar com essas ferramentas que são sempre tão complicadas, a Marta, que está nos bastidores, e as demais colegas que estão aqui também do projeto e que estão aqui nos acompanhando, também agradecer a audiência
e dizer que nós vamos responder no fórum às perguntas que ficaram aqui mais sem responder. Eu acho que de uma certa forma tocamos todas. Se tiverem mais alguma questão, também podem colocar, que nós vamos estar lá, então, com o apoio da professora Dilma, que é quem de facto faz isso, não é? E que nos envia por e-mail, nos bate a porta, porque que é ela que faz a gestão destes aspectos. E passava então a palavra à professora Dilma para fechar a sessão, não é? E fazer aqueles lembretes, os que eu normalmente me esqueço de fazer. Obrigada, não é? Quero agradecer a todas as colegas ao empenho, à dedicação, a quem está aqui nos assistindo agora ao vivo e também quem vai assistir depois as gravações. E para não ficar repetindo, só lembro que quem deseja receber o certificado de 20 horas deve assistir às 5 webinários desta etapa e responder aos 5 formulários de avaliação. O formulário de avaliação desta webinar já deve estar ativo lá na página, que a professora Marta já deve ter colocado lá. Então, uma boa noite a todos e a todas, e nos encontramos de novo aqui neste espaço no dia 14 de dezembro, quando teremos um bate-papo com a Lena Vilela, que é autora do livro Diferente, mas não Desigual, a sexualidade da pessoa portadora de deficiência mental. Esse vai ser o tema da última webinar, ou seja, como trabalhar, né, como lidar ou trabalhar com jovens que têm deficiência intelectual. Esperamos vocês todos, então, no dia 14, mas depois mandamos os avisos, os lembretes e as inscrições, ok? Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, deixa eu parar a gravação.